Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais um de carona no projeto. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que muita gente, eu tenho certeza que você já se perguntou isso. E às vezes a gente não entende o porquê. Eu vou te explicar por que isso acontece. Por que nós sofremos? E o melhor, além de falar por que nós sofremos, eu vou também te explicar um pouco e orientar como melhorar disso, né? Porque é a parte mais importante, claro. Gente, antes da gente realmente começar a falar um pouco sobre sofrimento, é importante que a gente avalie o seguinte. Nós somos acostumados a ter dois conceitos que andam muito próximos, mas que não são a mesma coisa. É o conceito da dor e do sofrimento, tá? Às vezes até a gente fala assim, eu tô sentindo uma dor emocional muito grande, mas se você tem que especificar que a dor é emocional, então significa dizer que dor é diferente de emoção. E dor realmente é diferente de emoção, tá? Dor realmente é diferente de sofrimento. Dor é uma questão física. A dor ela é uma percepção física, tá? Realizada pela parte fisiológica do nosso corpo, por alguns neurônios. A ciência diz, inclusive, que a dor é uma percepção nociceptiva. São os neurônios nociceptores que fazem esse processo de perceber a dor. E é interessante porque todo mundo sente dor. Minto. Todo mundo não. Existem algumas pessoas que nascem com uma disfunção neural, tá? Uma disfunção neuronal, e os nervos nociceptivos não funcionam, e essas pessoas não sentem dor, mas é assim, tipo, 1 em 1 milhão, tá? São coisas assim, realmente exceções raríssimas da humanidade. A maioria, imensa, a esmagadora maioria da humanidade sente dor. Embora que existam pessoas que vão ter um limiar de dor maior, mais alto. Limiar de dor é até quando aquela pessoa, até o ponto que aquela pessoa aguenta sentir dor sem que aquela dor se torne realmente incômoda ou excruciante ou intolerável. Isso se chama limiar de dor. E todos nós temos um limiar de dor. Existem pessoas que têm um limiar mais baixo e aí qualquer coisa incomoda mais, elas são mais sensíveis. Existem pessoas que têm um limiar mais alto e nesse processo elas vão ter uma resistência maior à dor física, tá? Mas, de uma regra geral, todo mundo, foi ser humano, foi animal, foi planta, sente dor. Planta sente dor, João? Sente. A planta também tem um sistema nervoso rudimentar, claro, mas também tem um sistema nervoso e ela também transmite sensações de dor, de sofrimento. Tem muitos estudos que falam sobre isso e é bem interessante. Mas se a dor é física, então o sofrimento não é. E é exatamente isso. O sofrimento é um processo emocional, tá? Eu diria até que o sofrimento é um processo dos sentimentos. Mas como sentimentos e emoções eles estão muito atrelados, então a dor é um processo, o sofrimento, desculpa, é um processo emocional. Existem inclusive pessoas que dizem que a dor é inevitável. O sofrimento, porém, ele é escolha, né? Ele é opção. E eu concordo com isso até um certo ponto. E eu vou dizer por que até um certo ponto. Porque existem situações nas nossas vidas onde nós vamos sofrer. E é inevitável que nós soframos. Nós sofremos, por exemplo, e lembra que o sofrimento é emocional, nós sofremos quando temos uma decepção muito grande, nós sofremos quando estamos muito ansiosos, nós sofremos quando temos uma raiva, nós sofremos quando temos uma tristeza, nós sofremos quando estamos angustiados, ou seja, normalmente o sofrimento também faz parte de nossas vidas. Agora, esse sofrimento, sendo emocional, ele vai variar e ser diferente para cada pessoa. É por isso que, embora a dor ela seja de um contexto mais universal, mesmo com a questão do limiar de dor, como eu falei antes, mas o sofrimento ele é mais individual. E aí, muitas coisas que, por exemplo, fazem a mim sofrer, não faz a vocês sofrerem, meninas. E muitas coisas que faz vocês sofrerem, não vai fazer a mim sofrer. E é por isso que muitas vezes, tá, no decorrer dos nossos anos, das nossas experiências, das nossas trocas de convivência com várias pessoas, nós vamos encontrar pessoas que fazem coisa que nos
que nos trazem sofrimento, que nos trazem decepções, desgastes, irritações, frustrações, raivas, angústias, ansiedades. Nós vamos encontrar pessoas que nos fazem sofrer, mas não entendem que estão nos fazendo sofrer. Por quê? Porque para elas aquilo não representa um aspecto de sofrimento. Deu para entender? Muitas vezes as pessoas com quem nós convivemos, elas terão conceitos diferenciados de sofrimento. Ah, João, mas a pessoa sabe que está fazendo errado. Às vezes sabe. Às vezes ela sabe que está fazendo errado, mas ela não está comprometida emocionalmente com aquele conceito. E dessa forma, sem estar comprometida emocionalmente, ela não consegue experienciar o sofrimento. E como ela não consegue experienciar o sofrimento, a consciência dela simplesmente faz pss, e aquilo passa. Deixa eu explicar melhor um pouquinho para vocês o que é estar comprometido com o sofrimento. Ou comprometido com a situação emocional, melhor, né? Todos nós temos pais e mães, né? E a maioria de nós gostamos dos nossos pais e mães. Alguns não gostam, mas faz parte do processo. Mas a maioria gosta. Então, se eu chegar para vocês agora, nesse momento, e disser assim: meninas, meu pai está muito doente e está em risco de morte. Eu tenho certeza que algumas de vocês vão colocar aqui no chat, ou até entrar em contato comigo pelo direct e dizer assim: João, melhoras pro teu pai, tomara que ele fique bom, João, tudo vai dar certo, se preocupa não e tal. Eu tenho certeza que vocês vão demonstrar compaixão para comigo, tá? Mas essa compaixão, ela tem dois vieses. Ela pode estar movida pela simpatia que vocês têm comigo, ou ela pode estar movida também pela sintonia que vocês podem ter comigo. Ou seja, talvez algumas de vocês já tenham passado por essa situação onde um pai ou uma mãe estava doente ou faleceu, desencarnou, tá? E você sabe o que é que eu estou passando. Então você está envolvido emocionalmente com aquele processo. Você tem referências emocionais que te levam a entender a minha dor. Se você estiver fazendo aquilo por simpatia comigo, vai ser fantástico, porque mostra que você já tem simpatia comigo, você já se preocupa com os meus sentimentos, mesmo que você não se preocupe com a saúde do meu pai ou da minha mãe. E vão ter algumas de vocês, e isso é 100% natural, tá, meninas? Vão ter algumas de vocês que vão dizer assim: tá, tudo bem, e aí? E eu com isso? E isso é natural. Por quê? Porque você não tem comprometimento emocional com aquele processo. Agora, se por acaso vocês dissessem assim: o meu pai está doente, você ia estar envolvida emocionalmente. E aí, consequentemente, você ia estar compreendendo aquele processo de sofrimento, aquele processo emocional. Deu para entender essa diferença? E é por isso que muitas vezes algumas pessoas vão fazer coisas que vão te machucar, que vão te deixar sofrendo, mas elas não vão entender isso. E às vezes, de vez em quando, inclusive a constelação diz isso, tá? Um dos princípios da constelação diz que é necessário dar e tomar. E quando você recebe um conceito de sofrimento, quando você recebe uma atitude de sofrimento, um momento de dor, de sofrimento emocional, a constelação orienta que é necessário que você entregue também um conceito de dor e de sofrimento emocional. Isso não é vingança. Você não vai estar ali querendo armar para cima daquele cara que machucou você e tal. Não. Mas você deve mostrar para aquela pessoa que ela te magoou. E deixar bem claro o que aconteceu e principalmente como você se sente. Para que aquela pessoa, ela entenda o mal que te fez e ela receba da parte dela desse mal. Para que ela entenda que na relação entre vocês, que se você estiver falando de uma relação, claro, mas na relação entre vocês tem que haver equilíbrio, tem que haver uma unidade, uma paridade. E aquilo que se dá, a pessoa também precisa tomar todas as consequências, né? Todos os eventos, os efeitos daquilo que se toma, tá? Então é interessante esse conceito da constelação, porque é necessário que você entregue ao outro também uma parte daquilo que ele te causou, porque pertence a ele, não é só seu, é dele também, tá? Mas quando a gente fala um pouquinho sobre conteúdo emocional, sobre vinculação emocional, sobre sintonia emocional, a gente fala sobre a nossa mente, porque as emoções estão em nossa mente. E quando a gente fala sobre a nossa mente, eu acho que vocês já me viram falar isso em algum lugar,
mas eu vou falar aqui rapidinho. A nossa mente ela é dividida basicamente em duas partes principais. Tem uma terceirinha que está lá embaixo, mas a gente não mexe com ela, tá? É a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é essa que eu estou utilizando aqui junto com vocês. Ela tem praticamente duas funções básicas. Ela raciocina e ela analisa. Eu estou raciocinando para explicar para vocês um pouquinho do funcionamento da mente e vocês estão analisando para ver se o que eu estou falando tem lógica, se eu não estou enrolando vocês. Mas aí o que é que acontece? Essa é a mente consciente. Nós estamos nela quase o tempo todo, onde nós estamos despertos, tá? Nós estamos utilizando a nossa mente consciente. Só que por baixo da mente consciente e de certa forma maior do que a mente consciente, existe a mente subconsciente. E ela tem esse nome porque ela fica abaixo realmente do consciente. E a mente subconsciente ela tem algumas funções básicas, mas as duas principais funções da mente consciente para o nosso estudo, para o nosso caso, tá? São a memória de longo prazo e o controle das emoções, ou o armazenamento das emoções. Por que essas duas são as mais principais para o nosso caso? Porque é exatamente onde a gente vai trabalhar para poder melhorar o nosso controle emocional, o nosso senso de valor, o nosso equilíbrio emocional e para que a gente possa entender as causas dos nossos sofrimentos. Elas estão guardadas aí. Sempre que eu tiver uma memória atrelada a uma emoção negativa, eu vou ter invariavelmente um trauma. Tá? É importante você avaliar isso, você entender isso. Sempre que eu tiver uma memória atrelada a uma emoção negativa, eu vou ter invariavelmente um trauma. E esse trauma ele pode ser maior ou menor, ele pode ser grande ou pequeno, ele pode ser de uma vez só ter acontecido uma vez na vida, ou ele pode acontecer repetidamente várias vezes. E é isso que vai gerar o meu conteúdo emocional. E aí você pode perguntar, tá ok, João, até aí eu entendi, mas e a parte do sofrimento? Ela entra onde? O sofrimento ela entra exatamente, tá, na parte onde essa memória negativa, junto com essa emoção negativa, elas geram uma cicatrizinha emocional. E aquela cicatriz emocional, ela fica dentro da tua mente. Eu gosto de dizer que ela fica debaixo do tapete, lá aquele montinho debaixo do tapete, incomodando, machucando e criando reações emocionais para você. Essas reações elas podem ser maiores ou menores, a depender da interpretação que você dê para aquele fato. Por exemplo, se você está numa fila de padaria e alguém passa na tua frente, isso é um fato ínfimo, é uma coisinha besta, vai gerar uma cicatriz emocional, mas é bobinho. Se você está na rua e você é abordada e assaltada, isso vai gerar um impacto emocional maior. E se você tem uma pessoa que você ama e de repente essa pessoa é tirada de você por qualquer eventualidade, isso também vai gerar um impacto emocional grande e a cicatriz emocional vai ser grande. Então o sofrimento ele vai ser proporcional à interpretação que nós dermos àquele fato. Faz sentido isso para vocês? É por isso que cada pessoa ela vai ter um conceito de sofrimento. Cada pessoa vai ter uma noção de sofrimento. E muitas vezes nossa noção, nosso conceito vai ser só nosso. A gente não vai poder dividir isso com ninguém. Por exemplo, muitas vezes vocês vão me ver assim, dizer assim, eu entendo o que você está passando, mas nem sempre eu passei pelo que você passou. E por que eu entendo aquilo que você está passando? Além do fato de eu já ter atendido centenas, talvez milhares de mulheres que passam por coisas muito parecidas com essas que vocês estão passando, eu consigo me colocar através de uma função mental chamada empatia, né, que vocês devem ter também, claro, todos nós somos portadores de empatia. Eu consigo tentar me colocar e me entender na tua situação. Eu consigo tentar me colocar naquele momento, o que é que aquilo deve ter gerado contigo, e isso me dá uma condição de compreender um pouco mais aquilo que você está passando. Eu não posso dizer que eu já passei pelo que você passou, mas eu posso dizer que eu entendo aquilo que você está passando. E esse conceito de sofrimento estar agregado à interpretação que nós damos aos fatos, ele vai gerar em nós uma programação. E na maioria das vezes nós vamos responder a essa programação como padrões. E quanto mais a nossa mente tiver uma mesma emoção repetida dentro de nós, seja ela boa ou ruim,
essa mente ela vai fortalecendo esse padrão e ela vai fazer de tudo, porque ela entende que aquele padrão mais forte é o padrão que nós damos importância, é o padrão que é o padrão, o ideal pra gente, mesmo que a gente não goste, mas se a gente dá tempo e importância, ela entende que aquilo é importante pra gente. E aí o que é que acontece? Ela vai fazer de tudo para repetir aquele padrão. Então ela sempre vai estar nos dando oportunidades de repetir aquele padrão. E aí vem aquela velha ideia do dedo podre. Por quê? Porque você criou dentro da tua mente, desde que... Eu vou falar sobre influências em um nosso próximo... no nosso próximo de Carona no Projeto, tá? Mas você criou na tua mente, desde novinha, aquela imagem de homem, aquilo está arraigado dentro de você, você tem memórias e emoções atreladas àquele tipo de homem, àquele tipo de situação, aquele tipo de comportamento, e o que é que acontece? A tua mente entende que aquilo ali é o padrão que você quer, que você deseja, que você gosta, e ela faz com que você tome as decisões para escolher exatamente aquilo ali. Você não tem dedo podre, você tem um padrão errado. Foi criado dentro de você e provavelmente você fortaleceu um padrão errado. Você pode mudar isso aí. Aí é a grande questão, é o legal da história, tá? Essa programação subconsciente e, consequentemente, o conceito de sofrimento e as oportunidades de sofrimento, elas podem ser diminuídas, trabalhadas, alteradas e até eliminadas, tá? No Projeto 58 nós vamos fazer exatamente um passo a passo de como você fazer isso. Então é interessante que você participe do projeto e você vai ter lá as ondas 4x30 e a cada onda você vai ver como você vai melhorar, tá? Mas você pode fazer isso na sua casa também, sem participar do projeto, se você quiser. Eu vou te dar umas dicas aqui, um passo a passozinho de como você trabalhar isso, e você vê que é muito legal. A primeira coisa que vai gerar sofrimento na tua mente são as expectativas que você criar. Então, para que você consiga diminuir ou controlar esse nível de sofrimento que você vem sentindo, é importante que você ajuste e controle, ou talvez até mude as expectativas que você tem em relação a coisas, eventos, fatos ou pessoas. Vou dar um exemplo bem prático. Você conhece uma pessoa e aquele cara é fantástico, é maravilhoso, ou aquela moça é fantástica, é maravilhosa, e você começa a jogar para ela todas as suas expectativas de felicidade. Você cria um mundo ideal na tua cabeça, você cria tudo aquilo que vai ser bom para vocês, e de repente aquela pessoa, ela termina mostrando quem ela é de verdade e te decepcionando em alguns aspectos. Isso vai te causar sofrimento. Mas, se você para observar, o que causou sofrimento não foi a pessoa mostrar quem ela era, porque pessoas mostram quem elas são todos os dias, mas você não tem ligação emocional com aquelas pessoas, você tinha com aquela que te decepcionou, com aquela que mudou o comportamento. Mas será que ela realmente mudou o comportamento, ou será que ela mostrou quem ela realmente era e você estava com uma expectativa errada em cima daquela pessoa? Você estava com uma expectativa daquela pessoa entregar alguma coisa ou ser uma pessoa que ela não era. Então a primeira coisa é essa: reavaliar e analisar e, se for o caso, mudar essas expectativas. Isso é importantíssimo. Segundo processo muito importante para que você possa simplesmente diminuir o teu sofrimento, tá? Mudar as interpretações àquilo que você dá. Nós temos a mania e o jeito de sempre pensar que a nossa dor é a maior, que o nosso problema é o pior, que nós somos os mais sofredores ou as mais sofredoras, que nós estamos num momento onde nós não conseguimos vencer nada, e isso está errado. Se você para observar coerentemente tudo aquilo que você passa, se você para observar coerentemente tudo aquilo que você vive, você vai ver que você muitas vezes dá uma interpretação muito grande e muito forte àquilo que não precisa. Então muda essa interpretação. Mudando as tuas expectativas, mudando a tua interpretação, você vai mudar os teus pensamentos e, consequentemente, tuas emoções e teus hábitos.